Tem um livro que se chama Fernão Capelo Gaivota. Esse livro é maravilhoso, ele é de 1970. E esse livro conta a história de uma gaivota, que se chamava Fernão Capelo. Gaivotas planam, são grandes, pesadas e não foram feitas para grandes alturas. Elas planam ao redor de barcos e perto da praia, para comer os peixes que os pescadores jogam fora, os peixes que estão mortos, os peixes que já estão necrosando, boiando na água, os restos de vísceras de peixes que os pescadores jogam na praia e daí para frente. Gaivotas não foram feitas para voar alto. Gaivotas foram feitas para planar e comer restos. E por isso são pesadas e têm as asas grandes e largas. Esse livro, Fernão Capelo Gaivota, conta a história de uma gaivota que queria ser diferente. E ele foi muito criticado por isso. Fernão não estava preocupado em ficar por conta de planar e comer restos, porque essa é a vida das gaivotas. Fernão queria voar. E ele era muito criticado por isso. A mãe dizia para ele: meu filho, você está apenas pena e osso. Você está magro, ao invés de gastar seu tempo brigando com as outras gaivotas para pegar os restos na praia, você fica ensaiando voos. Mas Fernão não se prendeu à voz da mãe. Ele continuava tentando. E ele tentava voar mais alto, mas as asas eram grandes e pesadas. E ele continuava, mas conseguia voar a pequenas alturas. Ele ensaiava loopings, ele ensaiava grandes subidas, ele ensaiava mergulhos profundos e todas as gaivotas riam dele. Porque gaivotas não foram feitas para as alturas. Gaivotas foram feitas para voos baixos, planar e comer restos. Um dia, Fernão subiu o máximo que ele podia. E depois, na descida do voo, tentando ensaiar um voo muito diferente, ele deu uma rasante. Só que ele não conseguiu se segurar e não conseguiu planar a tempo. Se espatifou na água dura daquele mar frio daquele dia. Fernão meio que desmaiou e lá naquela água ele ouviu a voz do seu inconsciente. A voz de milhares de pessoas, de gaivotas que gritaram para ele a vida inteira. As vozes do inconsciente de Fernão vieram à tona, os traumas. Gaivotas não foram feitas para voar. Suas asas são grandes, você foi feito para planar e comer restos. Aquela voz ecoou dentro da cabeça dele. Ele acorda do desmaio, se levanta naquela água com as penas molhadas, com muita dificuldade, começa a alçar voo e pensa em voltar para a praia e ser apenas uma gaivota comum, que planava e comia restos. Mas nessa volta para a praia, Fernão pega uma corrente de vento diferente e ele tem que mudar a posição das suas asas. E ali ele alcança uma altura que ele nunca tinha alcançado. E ele percebe que se ele pegasse outra corrente e dobrasse as asas ficassem menores, ele poderia voar mais alto. E Fernão faz isso e faz grandes malabarismos e grandes voos. E naquele dia ele voou até muitas alturas e ele voou até a noite, fazendo grandes voos, grandes rasantes, grandes visões que ele nunca tinha tido. E de repente, já no fim do dia, ele volta lá para o grupo de gaivotas. Quando ele chega, tem uma reunião de gaivotas, o ancião chama ele, Fernão Capelo Gaivota, e ele vai para o meio da roda. E ele ouve a seguinte palavra: você para nós é motivo de desonra. Gaivotas não foram feitas para voar alto. Para voar alto foram feitos gaviões. Gaivotas não foram feitas para voar à noite. Para voar à noite foram feitas coruja. Você quis romper a sua história e por isso você vai ser banido do meio de nós. Eu paro a história por aqui. E se você quiser entender o restante, você vai ler o livro Fernão Capelo Gaivota. Essa é a história de uma gaivota que resolveu não se resumir ao seu DNA, não se resumir à sua história. E você?
Que gaivota é você? Você é a gaivota que voltou para o bando e se conformou ser como o bando? Você é a gaivota que deixou as vozes do seu inconsciente gritarem e te diminuírem? Ou você é a gaivota que sonhou ser diferente? Quando eu era pequena, eu sempre sonhei estudar muito,